Aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja. Aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus nessa noite. Quem está feliz está na casa do Senhor. Mas vocês não estão muito felizes. Quem está feliz está na casa do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmão. Estar aqui com vocês, adorando ao Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor que nos fez o convite ali. Já faz tempo que estamos se conversando para estar aqui. Deus aprove, Deus, né? E Deus abençoe meu pastor que permitiu estar aqui. Eu trago a bênção do meu pastor a essa igreja. Aleluia, Jesus. E a gente é obediente, a gente só sai na bênção, né? Quem prega, gosta de pregar, né? Sempre fala, pastor, libera eu aí pregar e tal. Aí o pastor fala, hoje não. E a gente fica um pouco chateado. Mas nós estamos sobre uma liderança, então nós temos que ser obedientes. Nunca saia, né? Para pregar, para louvar, sem avisar o seu pastor. Ele que ora por você na madrugada, ele vela pela sua alma. Então, você tem que ser submisso a ele. Então, eu peço autoridade. E ele sempre falou assim, vou abrir uma exceção no domingo. Você vai pregar. Foi glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Queria pedir para você abrir lá a sua Bíblia lá. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Glória a Deus. Preparei um sermão maravilhoso ali para pregar aqui. E quando eu estava orando ali, falei, Espírito Santo, eu sou dependente de Ti. E o Espírito Santo falou no meu coração, então pregue Isaías 53. Então não é aquilo que eu esbocei, não é aquilo que eu estava planejando. Então o crente ele tem que ser dependente de Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Tem que ser dependente, ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque se for pregado aquilo que a gente quer, talvez não agrade a Deus. Mas se a gente pregar aquilo que o Espírito Santo manda, certamente a igreja de Jesus vai receber. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos aqui com os amigos, né? O irmão Alexandre, está ali o João, escondido ali. Estamos aqui, o varão aqui abençoado, irmão Júnior. Só bênção, irmão, só glória a Deus, só pessoas abençoadas. Né? A missionária Cris não está aqui hoje, está pregando lá no meu ministério, e hoje eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus tem coisas boas para a nossa vida. Amém? Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. E não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. E era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Quanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar glorificando
o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Aleluia, Jesus. É nessa parte que eu quero pregar aqui nessa noite. Quando a gente lê a palavra do profeta Isaías, a gente já lembra de quem está falando aqui. Os estudiosos chamam Isaías de o quinto evangelho, porque Isaías vai dar alguns fatos e alguns relatos do que seria o nosso Messias, do que seria o nosso Cristo. Então Isaías vai ser chamado de profeta messiânico. Mas aqui Isaías vai trazer uma coisa que é poderosa, uma coisa que quando nós lemos, particularmente eu gosto muito dessa mensagem. Quando a gente lê essa mensagem que Isaías está falando, a gente vê o que Jesus ele fez. A Bíblia vai dizer que ele levou sobre si todo o meu pecado, todo o teu pecado. Você não estava lá para pagar o seu pecado. Talvez eu, você, ninguém estava aqui, não estava lá para pagar o pecado. Mas Jesus, ele foi lá e pagou o pecado de todos nós. E a Bíblia vai dizer que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E não fizemos dele caso algum. Mas a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Entenda isso. Antes de você vir ao mundo, a gente sabe da história que Adão caiu lá no jardim do Éden. E esse mundo precisava ser restaurado. Mas não poderia ser um homem qualquer. Um homem como Moisés, como Abraão, como Noé. Tinha que ser um homem que não tinha pecado, nascido de uma virgem. O próprio Filho de Deus. Paulo ele vai dizer que havia uma cédula que pesava contra eu e contra você. Mas Paulo vai dizer que essa cédula vai ser rasgada. Essa cédula ela vai ser paga. Jesus não veio só simplesmente trazer salvação. Mas a Bíblia vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu louvo a Deus porque Jesus ele fez isso por mim e por você. Outrora eu e você não era merecedor e não somos hoje. Tudo é graça. Se alguém bater no peito e dizer eu sou merecedor dessa graça, não é digno. Mas Jesus aprova e essa graça chegar até nós. E a Bíblia vai dizer que ele era homem de dores, homem que passou sofrimento. Jesus sentiu o que eu e você sente. Jesus sentia sede, Jesus sentia fome. Jesus tinha suas necessidades físicas também. Então quando Jesus estava ali, eu começo a olhar para a palavra e eu vejo Jesus orando no Getsêmani. E por 3 vezes Jesus vai dizer, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus vai orar por 3 vezes e vai dizer, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas que não seja como eu queira, mas que seja feita como o Senhor queira. Então a gente vai ver ali que Jesus ele estava submisso. Jesus estava disposto a se entregar, a se doar por mim e por você. É por isso que a Bíblia vai dizer, e não fizemos dele caso algum. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele lá. E ele falou, eu vou pagar. Você sabe o que significa uma cédula? Uma cédula, quem já comprou na promissória sabe disso. Quando você ia comprar no comércio, fazer uma compra, você fazia uma promissória, aquela promissória ficava lá pendurada. E você tinha que pagar aquilo ali. E se você não pagasse, o seu nome ia para o processo. Você era processado e levado a juízo. Mas Paulo vai dizer que Jesus foi lá e pegou essa cédula e pagou o preço por mim e por você. Por isso que Paulo diz que o amor do Senhor nos constrange. E ele fez
O próprio Deus vai fazer isso. Não foi o chicote dos romanos, não foi os judeus, mas a Bíblia diz que ele se entregou, e a Bíblia diz que o Pai agradou moê-lo naquela cruz. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. E não fizemos dele caso algum. Outrora eu e você andava desgarrado como ovelha que não tem pastor. Mas ele pagou o alto preço. Muitas das vezes eu vejo o crente dizendo, eu estou pagando o preço. A Bíblia vai dizer que o maior preço foi pago lá na cruz do Calvário. Preço de sangue. O que eu e você passa aqui é tribulação, irmão. Pagar preço, quem pagou foi Jesus. Então é por isso que a Bíblia vai dizer, Isaías é claro em dizer, e era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem escondia o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus estava na terra, até hoje nós estamos pregando, Jesus está voltando, e muitos falam assim, hoje eu não quero Jesus. Se você não quer Jesus, eu quero Jesus para a minha vida, porque eu sei de onde que Ele me tirou. Outrora eu e você andava sem esperança, outrora nós não tínhamos expectativa de vida, mas Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. Você não estava lá, mas Ele falou, eu vou pagar. Ele não somente pagou, e Ele falou assim, eu também vou dar crédito para Ele. Sabe o que é você estar endividado no Serasa, no SPC? Você com mais ou menos 100 mil, 200 mil devendo na praça. E Jesus chegar lá de uma forma, vou contar uma parábola. De uma forma Jesus chega lá e diz assim, eu vou pagar o preço. Limpa o nome dele. E depois disso Jesus ele foi além, ele falou assim, e eu ainda vou dar crédito para eles. É isso que é graça, irmão. Jesus não deu somente a salvação, mas Ele pagou a minha dívida e a tua dívida que estava pendurada lá. Por isso que Ele diz, está consumado. Tetelestai. Oh, aleluias. Jesus, Ele fez isso por amor. E Ele diz que não somente vai fazer isso, mas Ele diz, eu vou levar todas as vossas enfermidades. Aleluias. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Nessa noite Jesus ele veio curar você. Nessa noite, se você tem alguma enfermidade, seja ela espiritual, seja ela física, carnal, Jesus ele veio para te dizer que Ele já te curou e já te salvou lá na cruz do Calvário. É por isso que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Essa palavra aqui, ela deu um despertar na minha mente. A gente lê e lê várias vezes, mas a Bíblia diz que Ele nos curou. Então pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que nessa noite eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Nessa noite, se você entrou enfermo aqui, seja espiritual, seja física, nessa noite você vai ser curado, porque foi Jesus que pagou o alto preço por você. E Ele nos deu essa dádiva, e muitas das vezes não fazemos uso. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, maravilha, o Evangelho é lindo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. Aleluias. Aí Jesus estava lá no Getsemane orando, e Ele diz, se for possível, passa de mim. Mas Ele teria que passar por isso. O que Jesus tinha medo não era da cruz, porque Jesus estava preparado, irmão, para essa cruz. O que Jesus não tinha medo não era do martírio. O que Jesus estava com medo era do meu pecado e do teu pecado. Porque o pecado, irmão, ele mancha a imagem. O pecado, ele faz nós descer ao nível mais baixo da sociedade. O pecado, quando Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele se vira e não olha mais, porque quando ele olhava lá para a cruz, ele não via mais o seu filho, mas ele via o meu pecado e o seu pecado escancarado lá em Cristo. Era o meu pecado e o teu pecado exposto na cruz do Calvário. Por isso que Deus não olhava,
Por isso que Jesus está dizendo esse cálice. Que cálice é esse que Jesus teve que tomar, que ele não queria? Porque Jesus, irmão, se você olhar para a palavra, Jesus sempre estava preparando os seus discípulos para o martírio. Jesus estava dizendo, olha, eu envio vocês como ovelhas ao matadouro. Jesus não estava dizendo palavra de carinho. Estava preparando eles para alguma coisa que ia sobrevir sobre eles. Então Jesus estava preparado para a cruz. O que Jesus estava temendo era o pecado. E é o pecado que distancia o homem de Deus. É o pecado que a Bíblia diz que nos distancia do Senhor nos céus. Então, para fazer essa ponte, para que nós voltássemos a ter o contato com o nosso Criador, era necessário um sacrifício. A gente vê na velha aliança como era feito o sacrifício. Tinha que pegar um cordeiro de 1 ano, levar até o sumo sacerdote, sem mácula, e apresentar ele. E aquele cordeiro, passava-se a faca no pescoço, tirava todo o seu sangue. Então era necessário Jesus passar por isso. Mas a Bíblia diz que ele se entregou. Não foram os romanos que levou ele. Porque quando ele estava orando, perguntaram, quem é Jesus? Ele disse, sou eu. Ele foi de espontânea vontade por mim e por você. E muitas das vezes fazemos pouco caso do Senhor. Muitas das vezes nos negamos a fazer a obra para Ele. Muitas das vezes nos negamos a se entregar verdadeiramente para Ele. Muitas das vezes não queremos largar o pecado para servir o Senhor verdadeiramente. Mas o Senhor fez cair sobre Ele toda a nossa iniquidade. Imagina a iniquidade de todos, desde a fundação do mundo até o dia de hoje. Jesus levou sobre os seus ombros, mas Ele foi por amor. Ele se entregou. Ele foi até o fim. E Jesus não veio simplesmente só trazer salvação, mas Jesus está dizendo, olha, eu vou curar vocês. Outrora eu entrei quebrado dentro da igreja. Outrora eu fui pisado, massacrado por Satanás. Outrora a sociedade não me dava nada, mas Jesus, Ele me curou lá. E eu preciso vir aqui para te dizer que Jesus nessa noite Ele quer te curar. E nessa noite eu quero te dizer que Jesus, Ele vai curar as suas feridas, as suas mágoas, se assim você deixar. Por isso que Deus, Ele está dizendo, não foi só simplesmente salvação, a salvação já está garantida, se nós ficar firme com Ele. Mas Ele está dizendo nessa noite, eu vou levar também as suas enfermidades. Nós fomos curados, irmãos. Nós éramos mortos e Jesus nos trouxe vida. E nessa noite você, aleluia, que chegou até aqui, foi Jesus que te conduziu. Muitas das vezes falta força para vir à igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos, a última volta, a última corrida. E Jesus está te dizendo, você precisa ser curado, para curar pessoas lá fora. Você precisa ser curado aqui dentro, para lá fora você ganhar pessoas. Você precisa ser curado, jovem, para você ganhar jovens lá no seu colégio, na sua faculdade. Oh, aleluias. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluias. E Deus nessa noite está dizendo, você vai ser curado. Você não pode sair daqui, aleluia, sem ser curado. Você precisa estar curado. Porque se você não estiver curado, você não tem condição de curar ninguém. Se você não estiver preparado, você não tem condição de preparar ninguém. Eu precisei passar por processos. Muitos precisou passar por processos para nós estarmos aqui hoje. Isaías começa a trazer à memória isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele veio levantando como a raiz numa terra seca. Aleluias. Sem parecer, sem formosura. Olhavam para ele e não desejávamos. Muitos olhavam para ele, viravam o rosto. Muitos olhavam para ele, esse aí é o Jesus? Esse aí é o Messias que disse que viria? Mas nós sabemos que ele foi até o fim. Nós bem sabemos que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades,
Mas nós sabemos que ele foi lá naquele Gólgota e estava lá e pagou o alto preço por mim e por você. Jesus poderia descer dali, Jesus poderia sair fora, mas ele falou: eu vou fazer isso porque eu amo vocês. Eu vou fazer isso, eu vou até o fim porque eu amo a minha igreja. É por isso que Paulo vai dizer que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você não vai ver a Bíblia dizer para a mulher amar o esposo, mas ele diz para o marido amar, porque Cristo amou primeiro. Nós podemos entender nessa noite aqui que Jesus, ele veio aqui para te dizer que você precisa ser curado. Tem pessoas aqui nessa noite, se Deus me deu essa palavra, é pessoas que precisam ter um encontro com Jesus e ser curado. Você precisa encontrar esse Jesus e falar: Senhor, eu estou necessitado. Aqui é o hospital nessa noite. Igreja é o hospital, irmão. Nós temos que falar as nossas necessidades. Muitas das vezes tem pessoas que estão feridas dentro da igreja. E ela pensa em desistir porque ela não suporta. Talvez lá no passado ela foi ferida por algo, por alguma coisa, e ela não consegue suportar essa ferida. E essa ferida, ela está aberta. E Jesus nessa noite está te dizendo: eu vim para curar a sua ferida. Eu não simplesmente só te dei salvação, mas eu quero te curar. Hoje eu sou o teu médico particular. Oh, aleluia, Jesus. Hoje Jesus é o teu médico. Ele te conhece e ele manda te dizer que nessa noite ele vai te sarar. Jesus não morreu em vão, irmão. Jesus, ele subiu ao céu, mas ele falou que ia nos curar. Pelas suas pisaduras, tudo aquilo que Jesus, as pisaduras, aquelas marcas, Jesus era pagando, era sarando a mim e você. Você consegue imaginar Jesus sendo açoitado? E nós sermos sarados agora. Jesus levando uma açoitada lá na cruz, sendo açoitado pelos romanos, e falando assim: vai valer a pena. Lá em 2022 vai ter uma igreja que vai me adorar. Vai ter um povo lá que vai precisar ser curado. Lá em 2022, no mês de julho, vai ter um povo que vai chegar lá tão quebrado, tão despedaçado. Vai chegar um povo lá, aleluia, que nas suas intimidades, ele se dobra, ele fala: Senhor, eu preciso ser curado. Ai, irmão, muitas das vezes eu falo: Senhor, eu estou sem força. Ai, irmão, não é fácil. Eu ouvi uma palavra esse dia e aquilo ali eu apliquei na minha vida. Sabe por que muitos líderes estão caindo? Porque eles estão esquecendo do favor de Cristo. Eles querem andar com suas próprias pernas. Eles querem andar com o seu próprio poder. Mas eu vejo aqui, irmão, quão limitado e quão fraco eu sou. Ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse as suas misericórdias. No livro de Lamentações vai dizer: se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Mas Jesus, quando chega pela manhã, ele vê você está tão quebrado. Muitas das vezes você vê um culto, você dá risada, mas só você sabe como você está por dentro. E nessa noite Jesus me trouxe aqui para curar. E nessa noite Jesus me trouxe aqui para te dizer que Ele te conhece no seu íntimo. Oh, aleluia. O evangelho é maravilhoso. Muitas das vezes você vem aqui dando risada. Você entra por essas portas, cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, mas só você sabe como você está por dentro. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Muitas das vezes você vai para o seu trabalho, você veste aquela armadura e vai. Entra lá, vai fazer os teus trabalhos e volta para casa quebrado. E muitas das vezes você fala assim: Senhor, até quando isso? Senhor, até quando eu vou suportar? E Jesus está dizendo: nessa noite eu vim para te curar. Enquanto você estava andando com suas próprias forças, eu estava vendo. Mas tem um momento, irmão, que as nossas forças ela desfalece. E aí é o momento de Jesus entrar em cena. É o momento de Jesus entrar na nossa vida e fazer a diferença. É por isso que muitos líderes estão caindo.
é porque ele quer andar com as suas forças, ele precisa ser curado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós temos que fazer uso, nós temos que ser dependentes desse Cristo. Oh, aleluia. Estava lendo um livro que falava de um homem chamado George Miller, um britânico. Eu fiquei encantado com aquele homem. Falei, Senhor, eu queria ser igual a ele. Um homem que dependia de Deus. Um homem que não tinha condições para nada, mas sustentou um orfanato. Todo mundo sabe a história desse homem. Eu falei, Senhor, eu quero ser desse jeito. E Jesus vem nessa noite e te diz, eu preciso te curar. Tem coisa na sua vida ainda que precisa ser curada. É por isso que muitas das vezes nós olhamos para o passado e falamos, Senhor, isso ainda me machuca. Muitas das vezes nós olhamos para o passado, o que nós já passou, e aquilo ali está lá dentro do íntimo do coração. E a Bíblia diz que Deus conhece e sonda. Ele nos conhece e sonda. Salmo 139. Muitas das vezes nós não nos conhecemos verdadeiramente, mas Deus conhece. Ele sabe do que você passou no passado. E tem feridas que estão abertas desde o passado e não sarou. Mas Jesus nessa noite está te dizendo, aleluias, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si. Ele foi ferido por causa de nós. Aleluias. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. E nessa noite você precisa entender que Ele quer te curar. Você precisa abrir o teu coração e dizer, Senhor, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe do que acontece, do que aconteceu lá no passado, no meu íntimo. E isso me impede muitas das vezes de adorar. Isso me impede de fazer a tua obra. Isso me impede de se aproximar mais perto do Senhor. É por isso que o véu foi rasgado. Ele te deu livre acesso. O céu está aberto nessa noite. Os céus estão abertos nessa noite. Aleluia, quantas das vezes nós entramos e fazemos como Mateus 6:6 diz, nós entramos no nosso aposento e dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, até quando isso? E Jesus está te dizendo, é nessa noite. Você precisa do meu favor, você precisa da minha cura, aleluia. Não é os médicos que vai fazer isso, não é o psicólogo que vai fazer isso, não é o psiquiatra que vai fazer isso. Ele é o teu médico nessa noite, Ele é a tua cura nessa noite. Eu não me conformo ver uma igreja depressiva. Jesus é o nosso médico. Eu não me conformo ver uma igreja com síndrome de ansiedade. Eu não me conformo com isso, porque Ele vai dizer, lança sobre mim as vossas ansiedades. Ele está falando, lance sobre mim, porque vocês estão carregando algo que não é seu. Oh, aleluias. Muitas das vezes estamos levando fardos que não são nossos, e nós não estamos aguentando, irmão, não estamos suportando. As lideranças estão levando fardo que não é delas. E Jesus está dizendo, lança sobre mim. Eu já paguei. Foi eu que fiz. Eu começo a olhar para a palavra, eu vejo Paulo dizendo, Senhor, arranca esse espinho de mim. E Jesus vem e olha para Paulo e disse, Paulo, a minha graça te basta, homem. Aleluias. Precisamos do favor de Deus, igreja. Pare de querer andar com as suas forças. É por isso que Isaías vai dizer, certamente os jovens correrão e cansarão e se fatigarão, mas aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, voarão como as asas da águia. Oh, aleluias. Seja dependente de Deus, seja dependente do Espírito Santo, seja dependente de Jesus. Pare de querer ser a super mulher, o super homem, a mulher maravilha. Você não é. Você é de carne e osso. Você sente dores. Muitas das vezes existe uma couraça e dizer, eu sou o cara.
Mas quando chega lá, nós falamos, nossa, eu sou tão fraco. Aí Paulo disse, tira, Senhor, esse espinho. Jesus falou, minha graça te basta, Paulo. Nessa noite Jesus está dizendo, eu quero curar. Pare de querer lutar sozinho. Pare de querer vencer sozinho. Foi eu que fiz tudo primeiro antes de você nascer. Foi eu que paguei o preço por você antes de você nascer, de vir ao mundo. Foi eu que fiz tudo. Irmão, se nós começar a querer andar sozinho, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas se nós formos dependentes de Jesus, nós vamos chegar aos céus. Se nós formos, Senhor, me cura, me liberta, me salva, me sara. Abre a tua vida, abre o teu coração. Seja íntimo do Espírito Santo. Pare de querer ser esse cascadura. Pare de querer ser essa super mulher, você não é. Deus, Ele te conhece e te sonda. Quantas das vezes eu levanto pela manhã e falo, Senhor, eu sou tão fraco. Senhor Deus, eu sou tão pequeno. Senhor, eu sou pequeno igual Davi. Senhor, muitas das vezes me falta força. Senhor, quantas das vezes eu já pensei em desistir. E Ele vem e fala, continua. Ele vem e diz, eu já te sarei. Eu tenho cura, eu tenho força para você. Quantas das vezes você levanta pela manhã e fala assim, se eu pudesse eu não ia nem no trabalho. Se eu pudesse nesse dia eu não saía nem de casa. E Jesus está te dizendo, eu quero te sarar. Não deixa a depressão entrar na tua casa. Não deixa a depressão entrar no teu lar. Levanta a tua cabeça nessa noite. Se ponha de pé, aleluias. Fala, Senhor, me ajuda, eu preciso do teu favor. Eu preciso que o Senhor me carregue no colo. Eu já não tenho mais forças. Não desista. Aleluias. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E essa palavra não sai do meu coração. Quando eu estou passando algo, eu falo, Senhor, o Senhor já pagou. E Satanás, ele sempre vem e diz, você está enfermo porque você está no pecado. Você está enfermo porque você merece. Você está enfermo porque você fez tal coisa. E ele põe acusação, ele é acusador. Mas a palavra vem e diz, eu quero curar. Eu quero te salvar. Dependa do favor de Deus. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer entrar aqui na nossa mente. Nos últimos dias, Satanás está trabalhando na mente dos crentes. E muitas das vezes o crente não quer depender do favor de Deus. É por isso que muitas das vezes o crente desvia, sai da presença. Ele quer se esconder. Ele não quer vir à igreja. Ele não quer participar do ciclo de oração. Ele não vem na escola bíblica. O pastor fica preocupado. O dirigente da escola bíblica fica preocupado. A dirigente do ciclo de oração fica preocupada. E muitas das vezes o crente não quer depender de Deus. Mas eu sou dependente do Senhor. E eu quero que você seja dependente dEle. Uma igreja dependente de Cristo, irmão, ela vence. Agora, se nós formos andar pelas nossas próprias forças, nós vamos sucumbir. Nós vamos cair. Mas nessa noite Jesus mandou te dizer que Ele fez primeiro por você. Ele pagou o preço. Ele te lavou. Ele te remiu quando você não merecia. Não é merecimento. Ninguém merece, é graça. Graça sobre graça. Aí Paulo vem e diz, eu acho maravilhoso essa palavra, aonde superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela cobre. Não existe maior pecador que Deus não possa perdoar o pecado dele. Não existe o pior traficante que Deus não consiga enxergar até ele. Não existe o pior prostituta que Deus não consegue chegar até nela. Jesus não veio para os sãos. Ele diz, os sãos não precisam ser curados, eu vim para os doentes. Muitos julgaram Jesus porque Jesus sentava com os publicanos. Mas Jesus falou assim, eu vim para os doentes, para os enfermos. É eles que precisam de mim. E todos os dias eu falo, Senhor, eu estou precisando do Senhor. Eu preciso ser curado ainda. Tem coisa na minha vida que precisa do Senhor entrar e fazer a mudança. Oh, irmão, abra a sua vida nessa noite.
Deixe Jesus fazer a faxina. Tem coisas na sua vida que você, aleluia, não se libertou ainda. Deixe Jesus entrar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu passei um processo. E depois eu vi e falei, Senhor, como que eu era prepotente. E Jesus trabalhou na minha vida. Como eu era arrogante. Como eu era a pessoa que não gostava de depender de ninguém. E um dia Deus fez eu depender de alguém. Sabe o que é isso? É Jesus lapidando. Muitas das vezes o crente fala assim, eu já estou liberto, eu estou salvo. Mas tem pequenas coisas que Deus precisa tirar ainda. Que Jesus precisa libertar. E eu fui liberto. E naquele dia eu reconheci e falei, Senhor, como Tu és maravilhoso. Eu dependi de alguém. Eu sempre dizia, eu compro porque eu tenho dinheiro. Eu vou no mercado, eu faço a minha compra. Mas todo mundo lembra da pandemia. E eu dependi de alguém bater na minha porta e falar assim, eu tenho uma cesta básica para te dar. Ali o meu orgulho foi por ralo abaixo. E o Espírito Santo falou assim, você depende de alguém. Eu fui sarado naquele dia, irmão. Eu fui curado. Sabia que a prepotência, a arrogância é pecado? Sabia que a avareza é pecado? Então nós precisamos ser curados de algumas coisas também. E Jesus está trabalhando. E Jesus está invadindo o nosso ser nessa noite. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus mergulhando no teu sentimental, mergulhando no teu consciente, e você fazendo uma autoanálise da sua vida, e dizendo, Senhor, eu preciso ser curado. Eu vim à igreja hoje, só Jesus sabe como eu entrei aqui. Só Jesus sabe como eu cheguei aqui. Só Jesus sabe como eu saí da minha casa. Só Jesus sabe como eu acordei pela manhã. E Jesus falou assim, olha, você veio aqui porque foi eu que te sustentei. Se não fosse o Senhor. Se não fosse os cuidados dEle, você não estaria aqui. Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é o teu médico particular. Que Ele já pagou alto preço, preço de sangue. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Esteja ciente disso. Quando Satanás, ele vir te afrontar, você diga, olha Satanás, Jesus já pagou lá por mim. Quando Satanás tentar te acusar e vir dizer, olha, você está acontecendo isso porque você pecou, porque você falhou em tal coisa, fala assim, Jesus já pagou. Oh, aleluia. A cédula que pesava contra mim, Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus disse, está consumado. Foi carimbado, autorizado, autografado pelo Senhor com sangue. Quando Satanás agora ele não pode mais acusar. Satanás todas as vezes subia lá, a gente vai ver no livro de Jó ele dizendo e acusando. Eu vi. Mas quando ele chega lá agora tentar acusar eu e você, preste atenção nisso. Quando ele chega para acusar o servo do Senhor, Deus ele diz, foi o meu filho que pagou. Está pago. Você não tem autoridade. Ele pagou com preço de sangue. Ele fez o maior sacrifício. Ele pagou o que você não teria condições de pagar. A Bíblia vai dizer que a salvação ela é caríssima. Ninguém consegue pagar. É por isso que Jesus vem e diz, aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse sim salvará. Isso foi Ele que garantiu na cruz. Isso não é mérito meu, não é mérito seu. É mérito de Cristo. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, e a sua morte porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá a posteridade, prolongará os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o servo, o justo, justificará a muitos. Oh, maravilha, isso é evangelho, irmão. Isso é palavra, isso é graça.
Quando eu olho para a palavra, muitas das vezes eu falo, Senhor, eu não merecia isso. Eu olho para a Bíblia e falo, Senhor, quão indigno eu sou. Mas Jesus veio e falou assim, eu justifiquei, eu sarei, eu paguei. Foi Ele que fez tudo antes de você vir. Aleluia, Jesus. Porque a iniquidade deles levará sobre si. E pelo que lhe darei parte de muitos, como os poderosos, repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado sobre os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões, os transgressores intercedeu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele fez isso. Ele foi até o fim. Valeu a pena. E vai valer a pena, se eu e você permanecer firme. E nessa noite Jesus está te curando. A palavra de Deus foi lançada, ela está invadindo o teu ser. Oh, irmão, a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. A gente aprende isso na escola bíblica. Eu gosto de falar essa palavra. Irmão, a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Quando a gente profere ela vai entrando no nosso ser. Ela vai entrando, a Bíblia diz que ela entra na divisa do espírito e da alma. É um lugar tão difícil de ir que só a palavra consegue fazer isso. Enquanto nós estamos ministrando aqui a palavra, o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro do seu ser. Enquanto você está aqui, a palavra está entrando, está invadindo. E Deus está visitando o teu lar, e Deus está visitando a sua casa. E Deus está visitando os seus. E Deus está visitando aqueles que estão enfermos. Eu vou liberar uma palavra profética nessa noite. Que Deus, Ele vai curar os nossos, aleluias. Porque Ele é Deus. Aleluias. Deus, Ele continua curando, irmãos. Nós temos que depender do favor de Deus. Esse dia nós estávamos lá na casa do pastor, aleluia, comendo maná lá. E eu falei, pastor, muitas das vezes o crente, ele se esquece de ser como um crente antigo. O crente antigo, tudo que ele ia fazer, ele ia orar. Se ele fosse comprar uma televisão, ele falou, vamos orar primeiro. Se ele fosse, eu estou com uma dor de cabeça, ele falou, vou orar primeiro antes de tomar o dipirona. Ele orava, depois ele tomava o remédio. Mas ele, porque ele acreditava tão no poder de Deus, e hoje nós estamos dependendo tanto das coisas do mundo. Isso me trouxe a memória, que eu preciso depender de Deus. Aleluias. E muitas das vezes nós vamos, aleluia, não é errado, nós precisamos usar a medicina sim. Mas primeiro o nosso médico é Jesus. O nosso médico é Ele. Primeiro nós temos que recorrer aos céus. Primeiro não é recorrer à terra, primeiro é céu. E Jesus nessa noite está dizendo, eu levei sobre si as suas iniquidades, as enfermidades, eu já te sarei, eu já te curei, eu já te salvei, aleluia. Então dependa de mim, aleluias. Seja dependente do seu Cristo. Peça para Ele, peça em oração. Pedi, dava-se-vos-á. Isso é palavra de Deus, irmão. Não é só para pedir, aleluia, iPhone 13, não. É para pedir bênçãos espirituais. Não é para pedir somente MacBook, não, MacBook, sei lá o que é isso, do iPhone. Mas peça o favor de Deus. Peça a cura, peça para Deus entrar na sua casa, peça para Deus entrar no meio da sua família, peça para Deus entrar nos seus e libertar, irmãos. Aleluias. Deus quer nos usar como canal de bênção. Eu não posso só me contentar de ser crente, eu quero levar os meus também comigo. Eu não posso só me contentar, aleluia, de ser o crente, só eu e a minha casa, mas eu quero levar a minha família, os meus amigos. Muitas das vezes lá no trabalho eu começo a pregar e as pessoas falam, nossa, como você fala assim algo, eu gosto de ficar perto de você. É porque tem o Espírito Santo. Então você é o canal de bênção, você é a extensão da igreja lá no trabalho, você é a extensão da igreja lá na faculdade, faça a diferença, seja canal de bênção para curar pessoas. O mundo está vivendo uma depressão profunda, e eu e você é o sal da terra, a luz do mundo. Nós precisamos anunciar, nós somos garoto propaganda de Cristo. Nós temos que anunciar ao nosso Senhor, que Ele ainda cura, que Ele faz milagre, que Ele traz libertação aos cativos. Oh, aleluias.
O meu Jesus e o teu Jesus ainda cura e liberta. Irmão, seja ousado. Pega a ousadia do Espírito Santo. Para de ser esse crente medroso. Oh, aleluias. Deus quer levantar nessas últimas horas valentes, valorosos, homens e mulheres, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo. Lance essa palavra lá onde você estiver. Fala, olha, eu ouvi uma palavra lá na pregação, aleluia, que Jesus me sarou, me curou. Aí a pessoa fala, nossa, eu preciso dessa cura. Eu preciso ser sarado. E a pessoa vai abrir a sua vida e vai contar a sua intimidade. E você vai falar, eu tenho um diagnóstico. Eu tenho Jesus para a sua vida. E a pessoa fala, eu quero ser Jesus. Porque é assim que acontece. Quando você começa a conversar, as pessoas se abrem. O mundo está passando um processo. O mundo depende de ouvir uma palavra. E eu e você somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos chamados para fazer a obra. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Pregue a palavra. Insiste em tempo e fora de tempo. Pregue, ensine, exorte, corrija. Pregue a palavra com amor, com ousadia, com autoridade. Aleluias. Jesus quer curar pessoas. Jesus quer nos usar como um canal de bênção aí fora. Pare de ser medroso, covarde. Certa feita Jesus pegou eu lá na UPA, lá na Tranquedo. E Jesus falou assim, ora por aquela criança. E a criança chorava, e eu falei, Senhor, a UPA cheia. E eu recém-convertido. E eu falei, misericórdia, Senhor, misericórdia. E eu fui tão covarde, irmão. Eu orei em espírito ali, Senhor. Mas não era aquilo que o Espírito Santo queria. Imposição de mãos. Aí certa feita eu estava no culto. Daqui a pouco veio uma missionária e disse para mim, nem conhecia ela. E ela falou bem assim, da autoridade de Deus, falou assim, quando Deus mandar você pôr a mão, você ponha. Porque Deus queria te usar naquele lugar, para sarar aquela criança. E eu me senti tão vergonhado naquele dia. Eu me senti tão constrangido naquele dia. Eu falei, Senhor, me perdoe, porque eu fui tão covarde. Quantas das vezes Deus está te usando dentro da lotação, no trabalho, para você lançar uma palavra, e muitas das vezes você se envergonha. É por isso que o Espírito Santo mandou dizer isso. Seja profeta de Deus, não somente dentro da igreja, mas profeta de Deus lá fora. Pegue a ousadia do Espírito Santo. Deus vai te tomar. Esse dia eu falei lá em Guaraniaçu. Deus vai te tomar dentro da lotação. Deus vai te tomar dentro da faculdade, dentro do colégio, e você vai ver o Espírito Santo de Deus operar. Está na hora da igreja de Cristo se levantar e se pôr de pé, porque Jesus pagou um alto preço. Jesus, ele foi até o fim, aleluia, por mim e por você. Não se envergonhe, porque Jesus, ele disse, aquele que se envergonhar de mim, eu envergonharei dele. Não negue o teu Cristo. Se ponha de pé. Aleluia, eu quero orar pela sua vida. Aleluia, Jesus. Vem aqui na frente. Aleluia, vem aqui na frente. Aleluia, Jesus. Você que está enfermo. Você que está com um parente enfermo. Oh, aleluia, Jesus. Eu não posso sair daqui me contentando com o que tenho. Eu tenho que sair daqui acreditando que Deus, ele vai fazer o milagre. Eu não posso pregar essa palavra que é viva e eficaz. Aleluia, e não lançar uma palavra de cura para a sua casa. Eu não posso sair daqui essa palavra que é tão poderosa. Aleluia, e não sair daqui profetizar que Deus, ele vai curar a sua família, os seus. Vem aqui na frente. Oh, xede que mandou, rede que mandou, ramandou. Vem aqui na frente que Deus, ele quer fazer a obra. Aleluia, vem aqui na frente que Deus, ele vai curar. Vem aqui na frente porque Deus, ele é o médico dos médicos. O homem, ele pode dar o diagnóstico, mas Deus, ele dá a última palavra. O homem pode dizer que não tem jeito. O homem pode dizer que é terminal a doença. O homem pode dizer que não tem cura. Mas o meu Deus diz que tem cura sim. A Bíblia diz o que é impossível para o homem é possível para Deus. O meu Deus ainda cura câncer. O meu Deus ainda cura diabetes. O meu Deus, ele tem poder ilimitado para curar.
Eu não posso sair daqui se eu não liberar essa palavra. Porque foi Ele que levou sobre si. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que levou na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, igreja, levante as tuas mãos. Aleluia, vamos orar em espírito. Vamos juntar a nossa oração, a minha fé com a tua fé. Os céus nessa noite se movem. Os céus nessa noite estão abertos. O céu nessa noite, aleluias. Aleluia, nós vamos declarar os céus. E nós vamos pedir o favor de Cristo. E nós vamos pedir, aleluia, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ah, ela falou que mulher ousada. Ela disse, tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Oh, aleluia, Jesus diz, alguém me tocou. Ah, nessa noite eu vou tocar no Senhor. Nessa noite você tem que tocar no Senhor. Ah, Senhor, meu Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada e mencionada nesse lugar, Jesus. A tua palavra tem poder.